Desde que nasceu, Hen-Hup via fios vermelhos em cada pessoa. Enquanto a vizinha Suna tinha apenas um fio, seu tio Ji-wook tinha vários. A garota do outro lado da rua tinha cerca de 10 fios na cabeça. Mesmo assistindo TV, Hen-Hup via fios vermelhos nas cabeças dos atores. Esses fios conectavam pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento entre si. Desde pequena, Hen-Hup via esses fios, mas não entendia seu significado. Ela desenhou inocentemente 2 fios conectando seu pai à mãe e à tia. Sua mãe viu e entendeu tudo. Em seguida, enlouqueceu. Sua mãe esfaqueou o pai. Hen-Hup presenciou tudo. Aos poucos, ela compreendeu o que os fios vermelhos significavam e que eles podiam matar pessoas. A partir daí, Hen-Hup decidiu permanecer em silêncio e se afastar, evitando contato com humanos. As janelas foram cobertas com jornais. Hen-Hup se escondeu em casa por muitos anos. Ela até tentou acabar com sua vida várias vezes, mas falhou. Parecia que havia alguma força mantendo Hen-Hup viva. Hen-Hup tinha 20 anos naquele ano, mas ainda estava completamente sozinha. Hen-Hup decidiu pesquisar quem havia criado aqueles fios, quem mais poderia vê-los além dela e qual era seu verdadeiro propósito. Mais importante, Hen-Hup queria saber como remover a maldição. Naquele momento, a vizinha passou em sua casa e tocou a campainha. Descobriu-se que ela havia acabado de se mudar para o outro lado da rua e queria conhecer os vizinhos. Embora a vizinha fosse amigável, Hen-Hup não teve coragem de abrir a porta para cumprimentá-la. Depois de conversar um pouco e não receber resposta, ela deixou a fruta e foi embora. Só então Hen-Hup alcançou secretamente a sacola de frutas. Enquanto comia, conteve as lágrimas. Do outro lado, Ji-wook era capitão da equipe de investigação criminal da polícia. Ele se atrasou para o trabalho naquela manhã e, ao estacionar o carro, arranhou o veículo de seu subordinado, Yunik. Pediu desculpas calmamente sem dar mais explicações. Yunik suspeitou que Ji-wook havia arranhado seu carro novamente. Descobriu-se que ele se atrasou porque estava cuidando de sua pequena sobrinha. Um colega perguntou se a garota só podia contar com Ji-wook. Se ele se casasse, como a sobrinha viveria? Mas casamento era algo que Ji-wook nunca tinha pensado antes. Parecia que ele só gostava de relacionamentos livres, sem amarras. Naquele dia, uma colega próxima de Ji-wook anunciou que ia se casar. Ao ouvir isso, ele de repente não quis mais continuar com aquilo. Ela ficou um pouco desapontada, achando que Ji-wook era obcecado por sexo. Surpreendentemente, ele também tinha princípios e limites claros. Na escola, Suna era intimidada por outras garotas por não pagar dinheiro. Mesmo sabendo que o tio de Suna era policial, não tinham medo. Agarravam a cabeça de Suna e a jogavam. Ao ver Suna apenas zombando, Ha-young ameaçou que se Suna contasse ao tio, não a deixariam em paz. E então Suna não teria mais vida para viver. Enquanto isso, o tio de Suna investigava um caso de assassinato sério. A vítima era uma mulher de 29 anos que vivia sozinha. Ela já havia sido gerente de uma cafeteria próxima. A casa da vítima estava muito bagunçada, mas estranhamente os móveis estavam organizados e o corpo limpo, como se tivesse sido lavado. Vendo isso, Ji-wook pediu a Yunik que investigasse detalhadamente os relacionamentos da vítima. Um morador do primeiro andar disse que, na noite anterior, viu um homem suspeito usando capacete, subindo até o apartamento da vítima como um entregador. O mais confuso era o motivo do crime, pois o dinheiro estava intacto, não havia sinais de estupro e a vítima não tinha rancor contra ninguém. Ela costumava pedir comida, mas naquela noite não havia pedido nada. Diziam que a vítima tinha um namorado, mas haviam terminado há quase um ano. Quanto a Hen-Hup, quando escureceu, ela saiu às escondidas para pegar coisas na porta. Surpreendentemente, encontrou outra sacola de frutas. A vizinha gentil havia trazido para Hen-Hup. Naquele momento, a TV noticiava um assassinato recente perto do prédio. Este era o 3º homicídio em poucas semanas. As vítimas eram todas meninas que viviam sozinhas na área. Enquanto assistia a TV, Hen-Hup viu um homem suspeito usando capacete. Ele apareceu na cena, mas só tinha um fio vermelho na cabeça. Ela achou o homem muito suspeito. Talvez ele estivesse observando o caso. Logo depois, um homem vestido de preto e com capacete apareceu, parou o carro e entrou no prédio do outro lado da rua. O homem de capacete foi direto para o apartamento da vizinha gentil. Ele e Hen-Hup viram tudo por acaso e imediatamente chamaram a polícia. Ela disse que o homem de capacete estava na casa do outro lado da rua. Mas nesse momento, Hen-Hup viu os dois se abraçando e beijando com muita intimidade. Depois começaram a fazer sexo e um fio vermelho apareceu conectando-os. O fio vermelho a assombrou a ponto de enlouquecer. No dia seguinte, Suna faltou à escola sem permissão, deixando Ha-young irritada. Quebrou o cadeado do armário de Suna e vasculhou suas coisas. Encontraram uma camisa nova e uma carta de amor. Em casa, Ji-wook ficou curioso ao ver que a sobrinha se recusava a ir à escola, mas Suna só pediu dinheiro e não disse mais nada. Ji-wook imediatamente pegou todo o dinheiro da carteira e deu à sobrinha. Só então viu que o rosto e as mãos de Suna estavam cobertos de hematomas, como se tivesse levado socos. Ela não explicou nada e bateu a porta. Na verdade, Ji-wook estava preocupado
preocupado com sua sobrinha rebelde e não sabia o que fazer. Nesse momento, Yunik informou sobre uma ligação anônima da noite anterior. O chamador mencionou uma pessoa suspeita de capacete na cena. Colegas se perguntaram como o informante sabia que o suspeito era um entregador, já que a informação não havia sido divulgada. A ligação veio do edifício Wansong B, na mesma área onde Ji-wook morava, mas no prédio oposto. Coincidentemente, ele também havia notado que o apartamento tinha janelas cobertas com jornais. Então Ji-wook foi imediatamente lá para investigar. Han-Hup olhou pelo olho mágico e ficou assustada. Era a primeira vez que via alguém com tantos fios vermelhos na cabeça. Ji-wook continuava batendo na porta, mas ninguém atendia. Nesse momento, uma vizinha desceu e contou que a garota nunca saía. Alguém até precisava tirar o lixo para Han-Hup. Ji-wook não desistiu e continuou persuadindo pacientemente. Finalmente, Han-Hup abriu a porta e admitiu que havia chamado a polícia, mas disse que havia visto errado. O homem de capacete entrou no apartamento 204 da garota que acabava de se mudar. O apartamento ficava ao lado da casa de Ji-wook. Parecia que eram um casal ou próximos. Assim que Han-Hup terminou de falar, bateu a porta, impedindo mais perguntas. Ji-wook não teve escolha senão ir embora, mas ainda se perguntava como ela sabia que ele morava ali. Naquela noite, o misterioso homem de capacete entrou no prédio de Han-Hup. Ao olhar pelo olho mágico, ela o viu se aproximando para observar sua casa. Ao mesmo tempo, Suna vagava pelas ruas entediada, preocupada com as valentonas do dia seguinte. Nesse momento, viu uma mulher sacando dinheiro em um caixa eletrônico próximo. Suna teve uma ideia imprudente e a seguiu secretamente por um beco deserto. Mas quando estava prestes a pegar a bolsa da mulher, 3 homens passaram. A oportunidade se perdeu e Suna teve que desistir. Então se deparou com 3 festeiros agrupados, fumando cigarro eletrônico. Na delegacia, Yunik contou ao Ji-wook que o ex-namorado da vítima era Jung-min. Ele era professor do ensino médio e morava no apartamento 303, prédio B, do complexo Wanong. A vítima anterior havia ido à academia várias vezes com Jung-min. Ao ver a foto dele, Ji-wook lembrou que ele era vizinho de cima de Han-Hup. Coincidências assim não podiam ser ignoradas. Nesse momento, Ji-wook recebe uma ligação. Ele disse ao Yunik para ir primeiro ao apartamento de Jung-min e que ele iria passar em outro lugar antes de chegar. Logo depois, Ji-wook estava no hospital, pois haviam informado que seu pai estava desaparecido. Ele correu até o telhado e viu seu pai em pé na beira da grade, parecendo querer pular, enquanto Ji-wook apenas permanecia ali, com lágrimas nos olhos. Ji-wook não interveio, mas deixou que a enfermeira puxasse seu pai de volta à segurança. Enquanto isso, Yunik foi ao apartamento 303 e tocou a campainha várias vezes. Como ninguém respondeu, ele mesmo abriu a porta e entrou cautelosamente. Yunik descobriu um quarto com teto e paredes pintados de vermelho como sangue. Ele estava prestes a ligar para Ji-wook, mas antes que pudesse falar algo, foi atacado. Jung-min usou um bastão para golpear Yunik repetidamente, deixando-o incapaz de reagir. Embora tenha resistido com força, ele acabou sendo derrubado. Ji-wook ficou preocupado porque a ligação foi cortada, então acelerou ao máximo até o local. Jung-min colocou um capacete e amarrou Yunik a uma cadeira. Em seguida, foi para o prédio oposto. Han-Hup olhou pela janela e viu o homem de capacete familiar. Ela estava prestes a chamar a polícia quando percebeu que seu celular estava sem bateria. Han-Hup percebeu que não era o homem do dia anterior, pois ele só tinha um fio vermelho conectando-o à garota do apartamento 204 no prédio oposto. Sem tempo para carregar o celular, Han-Hup decidiu pegar uma faca para salvar a garota. O problema era que ela havia sido isolada por muito tempo e sair de casa era um grande desafio para Han-Hup. Ela segurou a faca e caminhou como um zumbi, tremendo e assustando os vizinhos. Ela tropeçou, deixou os óculos caírem e caiu no chão. Ao mesmo tempo, a garota do apartamento 204 abriu a porta alegremente para receber o homem de capacete. Mas então percebeu algo muito estranho. Ele não era a pessoa que ela esperava, mas Jung-min. A garota perguntou por que ele estava ali. Jung-min apenas sorriu para o fio vermelho sobre a cabeça dela. Ele disse que aquele era o caminho da salvação para todos e então começou a estrangular a garota. Nesse momento, Han-Hup apareceu a tempo com uma faca na mão, mas Jung-min não se assustou e até se aproximou dela. Enquanto Han-Hup tremia, sem ousar fazer nada, ele avançou para pegar a faca e friamente a esfaqueou no estômago. Nesse instante, Ji-wook chegou em frente ao prédio do outro lado e pegou os óculos de Han-Hup. Do lado de Jung-min, depois de lidar com Han-Hup, ele se voltou para matar a garota, mas ela acordou e lutou com ele, fazendo os óculos caírem. Jung-min apressadamente os procurou para ver o fio vermelho e continuou a agredir a garota. Enquanto isso, Ji-wook subiu e viu a porta de Han-Hup escancarada. Curioso, entrou e viu suas anotações sobre os fios vermelhos. Ao olhar pela janela, Ji-wook viu Jung-min atacando a garota no apartamento oposto. Ele rapidamente removeu os jornais para abrir a janela. Do outro lado, Jung-min estava agredindo a garota desesperadamente. Nesse momento, Han-Hup havia recuperado a consciência. Ela suprimiu a dor e pegou a faca. Han-Hup rastejou aos poucos
socos em direção ao Jung-min e o esfaqueou na perna. Jung-min gritou de dor e retirou a faca para atacá-la. Felizmente, nesse momento, Ji-wook apareceu a tempo e atirou, matando-o. Enquanto morria, Jung-min sorriu e disse que os fios estavam desaparecendo. A outra garota foi levada para a emergência. Hein-hoop aparentemente não estava muito ferida, pois havia tentado acabar com a própria vida várias vezes antes. Ji-wook devolveu os óculos a Hein-hoop. O que a fez lembrar das últimas palavras do assassino foi que o fio estava desaparecendo. Talvez ele também pudesse ver a linha S, como Hein-hoop. Seria por causa dos óculos? Ela perguntou ao Ji-wook quem era o morto, mas ele disse que, quando ele e Hein-hoop fossem à delegacia prestar depoimento, ficaria claro. Nesse momento, Suna acabava de voltar para casa. As duas garotas se olharam hesitantes, como se conhecessem. Ao chegarem em casa, Ji-wook entrou no quarto dela para perguntar sobre a escola, mas Suna não quis se abrir. Disse que não adiantava contar, pois Ji-wook desapareceria de novo. Ele nunca se importou com ela, então por que agiria como se a estivesse repreendendo? Quando Ji-wook estava prestes a sair, Suna disse que Hein-hoop costumava ser sua colega do ensino médio. Quando jovem, a mãe de Hein-hoop matou seu pai e fugiu. Enquanto isso, Hein-hoop percebeu pela primeira vez que o fio vermelho da linha S que ela via também poderia salvar pessoas. Talvez esse fosse um ponto de virada na vida de Hein-hoop. Nesse momento, ela recebeu uma mensagem de texto de um número anônimo. O remetente disse que também podia ver o mundo que ele e Hein-hoop viam e a instruiu a ir à escola secundária Banju. Após esse incidente, Hein-hoop decidiu viver de forma mais positiva. Ela retirou todos os cartazes das janelas para deixar o sol entrar. Então ela limpou a casa para deixá-la mais iluminada. Na manhã seguinte, Suna foi à escola e viu Hyung rabiscando no quadro para zombar dela. Além disso, segurava uma carta de amor enviada por um garoto. Hyung leu em voz alta para que toda a classe risse dela. Suna ficou enfurecida e correu para pegar a carta de volta, mas não conseguiu e ainda foi espancada por Hyung. Felizmente, nesse momento, a professora titular Gujin apareceu e arrastou Hyung para fora. Ela rasgou a carta na frente de toda a classe. Depois disso, Gujin chamou Suna para conversar em particular. A professora aconselhou que a violência não resolveria o problema, mas Suna não quis ouvir e insistiu em voltar para casa. Quando estava prestes a sair, de repente viu um par de óculos em seu armário. Enquanto isso, Ji-wook ainda estava confuso sobre o caso de Jung-min. Ele não conseguia entender por que Jung-min havia matado alguém. Yunik disse que provavelmente ele estava louco com ciúmes da ex-namorada, mas eles haviam terminado há muito tempo, então por que ele mataria alguém agora? Ji-wook notou um detalhe. A vítima disse que ele falava constantemente sobre salvação, mas Jung-min não seguia nenhuma religião. Então, o que seria a salvação? Ji-wook voltou para seu apartamento para investigar mais. O quarto tinha paredes vermelhas e pintadas com precisão. Ele descobriu que, por baixo da tinta, havia fios vermelhos cruzados, estendendo-se para cima como uma teia de aranha, cobrindo todo o teto. Quando Suna chegou em casa, colocou os óculos e viu um fio vermelho flutuando sobre sua cabeça. No entanto, ainda não entendia o significado desse fio. Nesse momento, Ji-wook chegou em casa com o cabelo coberto de fios vermelhos. Suna ficou chocada e gritou. Então rapidamente trocou de roupa e saiu correndo. Ela queria ver como eram as outras pessoas. Hein-hoop acidentalmente a viu olhando para o céu e começou a suspeitar. Quando viu os fios vermelhos conectando os casais, Suna rapidamente entendeu tudo. Graças àqueles óculos especiais, ela podia ver os relacionamentos secretos que apenas a pessoa envolvida conhecia. Quem estava traindo quem ou quem estava mantendo dois relacionamentos ao mesmo tempo era claramente visível. O céu da cidade inteira ficou de um vermelho brilhante. Na manhã seguinte, Ji-wook ofereceu-se para levar Suna à escola, mas ela se sentiu enojada ao ver os fios vermelhos emaranhados na cabeça dele. Hoje, Suna estava muito confiante ao ir à escola, pois conhecia os segredos de todos ao seu redor. Quem era virgem, quem tinha relações sexuais em todos os lugares. Suna sabia de tudo. A professora titular, Gujin, não tinha fios conectados, mostrando que ainda era solteira. Nesse momento, Suna viu Hyung com dois fios na cabeça, um deles conectado à sala da professora. Curiosa, ela foi investigar, mas descobriu que a outra ponta estava ligada ao professor de literatura. Que surpresa! Quando entrou na sala, a senhora Gujin apresentou uma nova colega, Hein-hoop. Ela não estava acostumada a interagir com outras pessoas e não conseguiu se apresentar. Hein-hoop apenas se sentou silenciosa na carteira vazia no fundo da sala. Na delegacia, Ji-wook ainda investigava o caso de Jung-min. Ao olhar a foto, ele estava de óculos, mas nenhum óculos foram encontrados como evidência. Ji-wook foi imediatamente à escola onde Jung-min costumava ensinar, que também era onde Suna e Hein-hoop estudavam. A senhora Gujin pensou que Ji-wook tinha vindo perguntar sobre Suna, mas ele disse que investigava um caso de assassinato. Só então Gujin percebeu que seu antigo colega Jung-min era um assassino em série. Quando Ji-wook perguntou sobre os óculos, ela disse nunca tê-lo visto usando.
Ao mesmo tempo, Hyang estava intimidando Suna no telhado, mas hoje, Suna não desistiu e ousou confrontá-la. Disse que não tinha dinheiro para Hyang, então ela não deveria tocá-la. Como resultado, Suna foi chutada ao chão. Nesse momento, Haen-Rup apareceu de repente e impediu Hyang. Ela ficou irritada e agarrou o pescoço de Haen-Rup. Inesperadamente, Haen-Rup arrastou Hyang até a grade, ameaçando cair junto com ela. Hyang se assustou e prometeu não tocar mais em Haen-Rup e Suna. Ao ouvir isso, Haen-Rup soltou Hyang. Inesperadamente, Suna não a agradeceu, mas a culpou por se intrometer nos assuntos dos outros. Disse para Haen-Rup não interferir mais em seus negócios. Mesmo assim, Suna não a odiava. Naquela noite, Ji-wook foi ao bar favorito de Young-min para investigar. O bartender disse que ele geralmente vinha sozinho, bebia silenciosamente e depois ia embora. Mas recentemente, Jung-min falava sozinho, como se estivesse contando números. Uma vez, até brigou com outro cliente, apontando para a cabeça do outro e rindo. O outro homem ficou irritado e o atacou. O bartender disse que ele usava óculos, diferente da foto. Ji-wook estava prestes a sair quando uma garota que bebia sozinha o notou. Ela imediatamente o arrastou para um hotel próximo. Mesmo sem querer, ele a seguiu. Do outro lado, Suna seguia Hyang secretamente. Descobriu que Hyang estava em um encontro com seu professor de literatura. Suna tirou algumas fotos como prova antes que eles fossem para o hotel. Um momento depois, Hyang recebeu uma mensagem com a foto que Suna havia tirado. Ainda assim, fingiu que nada havia acontecido e continuou se divertindo com o professor. Hyang também enviou mensagem a Suna, dizendo que ela ainda era menor de idade. Mesmo que o professor fosse punido, Hyang ficaria bem, mas essa frase fez Suna acordar. A pessoa que deveria estar ameaçando era o professor, não ela. No dia seguinte, vários professores conversavam sobre casos de professores com alunos. O professor de literatura ficou assustado e preocupado, mas recebeu uma mensagem anônima. Uma foto dele acariciando a bochecha de Hyang, com a mensagem de preparar 20 milhões em dinheiro. Descobriu-se que Suna pretendia usar esse dinheiro como entrada para comprar sua própria casa. Ela queria se mudar e morar sozinha, pois seu tio não se importava com ela. Haen-Rup nem sabia se sua mãe estava viva ou morta. Sempre se sentiu extremamente sozinha. Apenas queria ter uma família de verdade, como qualquer família normal. No dia seguinte, o professor de literatura fingiu repreender Hyang sobre os estudos e pediu que ela ficasse para conversar. Na verdade, queria saber se alguém os ameaçava ou conhecia segredos sobre eles. Hyang disse imediatamente que Suna havia feito isso. Ela também não sabia como Suna sabia. O professor de literatura ficou bravo e repreendeu Hyang, que retrucou. No entanto, Hyang também percebeu que Suna agia estranhamente. Estava mais confiante e menos alegre que o normal. Suna não apenas chantageou o professor de literatura, como também ameaçava outros professores. Qualquer um com um relacionamento ilícito se tornava alvo dela. Além disso, graças aos óculos, Suna conquistou o namorado de uma aluna que a havia intimidado. Haen-Rup percebeu que Suna havia mudado muito. Enquanto lavava as mãos, Haen-Rup viu um par de óculos muito familiar. Perguntou diretamente a Suna se tinha visto algo através deles. Claro que Suna não admitiu, mas ao ouvir sobre o fio vermelho, ficou surpresa. Perguntou quantos fios vermelhos ela tinha na cabeça e Haen-Rup respondeu que era um. Então contou detalhadamente a todos na escola sobre os fios, quem se relacionava com quem e quais eram os relacionamentos sobrepostos. Haen-Rup entendeu muito bem. Só então Suna acreditou que podia ver o que Haen-Rup via. Suna disse que alguém havia deixado os óculos em seu armário no dia anterior. Haen-Rup suspeitou de algo e começou a se preocupar, alertando que os óculos poderiam levar a um desastre mortal. Suna não acreditou e ainda lutou para recuperar os óculos. Naquela noite, Suna foi a uma cafeteria com seu novo namorado, G1. Quando estava no auge, recebeu uma mensagem do professor de literatura. Ele disse que preparou os 20 milhões e se encontraria com ela no telhado da escola ao meio-dia. Saindo da cafeteria, Suna convidou G1 para tirar fotos juntos. Eles não sabiam que Hyang os observava secretamente. Hyang ouviu Suna e Haen-Rup falando sobre os óculos no banheiro. Vendo Suna distraída tirando fotos e descuidando da bolsa, Hyang pegou os óculos silenciosamente. Ao voltar para casa, Suna percebeu que os óculos haviam desaparecido. Correu para procurá-los, mas não conseguiu encontrá-los. Enquanto isso, Hyang colocou os óculos e viu fios vermelhos misteriosos. Antes que pudesse se alegrar, foi emboscada e desmaiou no local. Suna ligou para Haen-Rup para repreendê-la por ter pegado os óculos, mas Haen-Rup não fazia ideia do que estava acontecendo. Já eram quase 12 horas. Então Suna disse que iria para a escola primeiro e desligou. Quando chegou ao telhado, o professor de literatura já a esperava há muito tempo. Ele não pagou e implorou para que Suna o deixasse ir, alegando que seu salário era muito baixo. Ela recusou friamente porque o professor de literatura havia ignorado quando um grupo de pessoas a estavam intimidando.
Durante a discussão, ele recebeu uma mensagem de texto de sua esposa, pedindo explicações sobre sua culpa. Descobriu-se que alguém havia enviado uma foto do professor de literatura com Ha-young para a esposa. Sem precisar ouvir qualquer explicação, ele acreditou que Suna era a culpada. Naquele momento, Haen-Hup correu para o pátio da escola para tentar impedir, mas já era tarde. Só conseguiu ver Suna cair do telhado, mas parecia que ela ainda não estava morta, pois o fio vermelho em sua cabeça não havia desaparecido. Haen-Hup imediatamente chamou uma ambulância para levar Suna ao hospital. Devido à gravidade do estado, ela foi levada para a sala de cirurgia. Assim que Ji-wook soube da notícia, correu para o hospital, tão preocupado que chorou. Ji-wook então perguntou a Haen-Hup por que ela havia ido à escola naquele horário. Ela disse que foi procurar Suna, pois esta ligou para ela dizendo que iria à escola. Nem ele nem Haen-Hup entendiam o motivo, pois tinham certeza de que Suna não teria tentado tirar a própria vida. No dia seguinte, o professor de literatura não foi à escola e ninguém atendia seu telefone. O diretor enlouqueceu de repente, repreendendo todos os professores, culpando-os por não saberem ensinar os alunos, o que os fazia agir sem pensar. O professor de física reagiu e começou a discutir, fazendo com que os outros professores interviessem para acalmar a situação. Ele e Haen-Hup foram para a sala de aula e viram que os alunos continuavam rindo e brincando como de costume. Apenas Ha-young e Suna estavam ausentes. Na sala dos professores, havia rumores de que o Sr. Kim iria se casar. Outro professor provocou perguntando quando enviaria o convite, mas ele disse que não tinha intenção de se casar. Depois disso, Kim arrumou sua mala e foi ficar na casa de sua irmã. Por algum motivo, os dois não se viam há muitos anos, então a sobrinha não sabia quem ele era. Felizmente, o Sr. Kim preparou um coelho de pelúcia como presente para se apresentar. Na verdade, ele planejava ficar apenas uma semana antes de ir para o Canadá começar uma nova vida, embora se sentisse um pouco constrangido por ter que morar com seu estranho cunhado. Após a cirurgia, Suna estava fora de perigo, mas ainda em coma. Ji-wook apenas desejava que sua sobrinha pudesse se levantar e repreendê-lo como todos os dias. Haen-Hup ainda estava assombrada pelo que havia acontecido naquele dia. Então foi ao telhado procurar pistas. Inesperadamente, alguém também se interessava pelo caso de Suna, Jung, da turma seguinte. Ela afirmava conhecer muito bem Suna, pois ela era forte e não poderia ter tentado se matar. Além disso, Ha-young a intimidava todos os dias e estava ausente da escola, o que era claramente suspeito. Jung investigava como uma detetive, mas Haen-Hup não se importavam. Apenas queriam saber quem pegou os óculos. Os óculos estavam na mesa do Sr. Kim. Ele perguntou a Gu-jin, mas ela disse que não sabia. Gu-jin sugeriu que, se ninguém os reivindicasse, ele deveria experimentar, pois pareciam servir muito bem ao Sr. Kim. Ele os experimentou e, inesperadamente, viu fios vermelhos nas cabeças de outras pessoas. Nesse momento, Ji-wook entrou com a cabeça cheia de fios vermelhos, assustando o professor Kim. Ele havia ido perguntar a Gu-jin sobre o paradeiro de Ha-young. Ao saber que ela estava desaparecida, Ji-wook perguntou sobre o aluno que havia tirado uma foto com Suna. Ji-wan foi chamado para interrogatório, mas disse que não tinha relação com Suna, pois ela havia pedido que ele saísse primeiro. Achou interessante que Suna, antes intimidada, tivesse mudado completamente. Ji-wan continuou no café. Os dois conversaram e se beijaram. Ele queria ir mais longe, mas Suna o deteve. Depois, tiraram uma foto e se separaram, mas ela correu como se tivesse perdido algo. Logo depois, Ji-wook conferiu a câmera de onde a foto foi tirada e descobriu que uma garota pegou secretamente a bolsa de Suna, Ha-young. Ji-wook continuou rastreando-a, do estúdio Payong ao metrô, depois ao parque, e ela desapareceu. Enquanto isso, o Sr. Kim viu um fio vermelho na cabeça de sua irmã conectado à cabeça do cunhado. Mas o cunhado era o oposto. Agora ele entendia o significado dos fios. Seu cunhado de repente perguntou sobre a vida amorosa do Sr. Kim, sabendo que ele estava prestes a se casar, mas queria entender por que havia terminado o relacionamento. Sua irmã tentou impedi-lo, mas ele insistiu em perguntar. Então, Kim contou que morava com sua namorada antes do casamento. Um dia, chegou em casa cedo e a pegou na cama com outro homem. O cunhado consolou Kim, dizendo que era bom saber disso antes do casamento. Sua irmã ficou pálida e bebeu ao falar sobre o caso. Após comer, quis fumar e convidou o Sr. Kim para acompanhá-lo. No elevador, viu o fio vermelho na cabeça do cunhado conectado ao andar ao lado, percebendo que ele tinha um relacionamento no mesmo prédio. Depois de conversar, subiram novamente. O cunhado pressionou o andar errado e logo mudou para o 10º andar. O professor Kim suspeitou e, quando o cunhado se distraiu, apertou secretamente o 4º andar. Ao abrir o elevador, viu o fio vermelho na cabeça do cunhado conectado a um apartamento naquele andar.
Enquanto isso, Ji-wook ficou furioso, porque o chefe do departamento queria concluir que o caso de Suna era suicídio, ordenando que ele parasse de investigar. O chefe tentou acalmá-lo, dizendo que entendia seus sentimentos, mas aconselhou que ele fechasse os olhos e deixasse pra lá. Ji-wook se opôs imediatamente, perguntando se faria o mesmo se a pessoa fosse filho do chefe. O professor Kim foi à escola e recebeu elogios de Gujin por estar mais bonito com os óculos. Enquanto isso, o professor de literatura ainda não dava notícias. Ele descobriu que outros 2 professores estavam tendo um caso. O professor Kim perguntou a Gujin o que faria se soubesse de um caso assim, e ela respondeu que contaria tudo e veria o que aconteceria. No dia seguinte, professor Kim e sua irmã voltaram para casa e viram um pacote entregue na porta. O endereço estava correto, mas o destinatário era Sherin. A irmã disse que a pessoa morava no apartamento 401. Então o professor Kim levou o pacote para devolvê-lo. Ele já suspeitava do que estava acontecendo. Deixou o pacote na frente do apartamento 401 e observou. Logo depois, Sherin voltou com várias mercadorias de marca, aparentemente falando com seu amante ao telefone. Ela viu o pacote e entrou calmamente em casa. Professor Kim verificou a caixa de correio do apartamento da irmã e descobriu que, além das cartas para o cunhado, havia uma carta para Sherin. Hoje era o aniversário da morte da mãe do Sr. Kim. O cunhado estava em viagem a negócios e só voltaria em 2 ou 3 dias. O Sr. Kim e sua irmã conversaram sobre assuntos familiares, mas ao falar sobre o pai, ele ficou visivelmente desconfortável. Descobriu-se que o pai teve um caso e causou tanta dor à mãe que ela morreu. Desde então, o Sr. Kim ficou sensível a esses assuntos. Quando descobriu que a namorada a havia traído, ela chorou e pediu desculpas. Eles haviam vivido juntos por 6 anos e ele pretendia perdoá-la. Mas sempre que a via, lembrava de seu pai, a pessoa que mais odiava no mundo. Mesmo amando-a, não podia mais vê-la. No dia seguinte, a foto do professor de literatura com Ha-young foi vazada online. Os professores ficaram surpresos e não conseguiam imaginar que um colega faria algo assim. Os colegas de Ha-young se divertiram, rindo e satisfeitos que o professor e amigo estavam envolvidos em um escândalo. No mesmo dia, a polícia descobriu o corpo do professor de literatura em seu carro com uma carta de suicídio, confessando o relacionamento impróprio com Ha-young e pedindo desculpas à família. Incapaz de lidar com a humilhação de ser exposto, decidiu terminar a própria vida. Estimativas iniciais indicavam que ele estava morto há pelo menos 3 dias. Ji-wook percebeu algo suspeito. Se ele tivesse morrido no carro no estacionamento, não teria sido descoberto 3 dias depois. Talvez tivesse morrido em outro lugar, mas a foto só foi divulgada online naquele dia, indicando que alguém estava por trás disso. Após a escola, Jung convidou o presidente da turma para comer com ela e Han-hoop. Ele geralmente recusava, mas hoje concordou. Jung desconfiou e perguntou se o presidente tinha sentimentos por Han-hoop. Ele apenas sorriu e não disse nada, aumentando a preocupação de Jung. Quando os 3 saíram, Ji-wook já estava esperando e disse a Han-hoop para entrar no carro. Jung gritou com raiva, dizendo que Ji-wook ousava sequestrar alguém em plena luz do dia. Jung até ameaçou chamar a polícia. Inesperadamente, Ji-wook imediatamente mostrou sua carteira de policial. Finalmente, Han-hoop concordou em entrar no carro com ele. Aconteceu que Ji-wook queria perguntar sobre Suna, especificamente porque ela tinha ido à escola naquela noite. No entanto, Han-hoop não respondeu de imediato, mas se voltou para perguntar sobre os óculos de Suna. Ela disse que, quando Ji-wook encontrasse esses óculos, Han-hoop contaria tudo. Enquanto isso, o professor Kim acidentalmente viu seu cunhado na rua. Então, ele não foi à viagem de negócios que havia dito à esposa. Rapidamente pegou um táxi para segui-lo. Naquela noite, o cunhado tinha um encontro com sua amante, Sharon, em um restaurante chique, e ele lhe deu generosamente um colar caro. O professor Kim testemunhou tudo e imediatamente ligou para o cunhado, fazendo uma série de perguntas e forçando-o a se explicar. Nesse momento, ele passou pela mesa deles, e o professor Kim viu o número do quarto de hotel que haviam reservado. Ele foi ao quarto 2407, e o professor Kim ficou irritado ao ver os fios vermelhos emaranhados entre os quartos, enquanto o cunhado esperava Sharon tomar banho. De repente, houve uma batida forte na porta. O professor Kim esperou e imediatamente agarrou o cunhado pelo pescoço. Mesmo descoberto, o cunhado não se desculpou e teve a audácia de dizer que isso não seria benéfico para sua esposa. Vendo que o professor Kim estava prestes a invadir o quarto, o cunhado rapidamente o deteve e prometeu resolver tudo de uma vez. O professor Kim o avisou mais uma vez e então saiu. No dia seguinte, o professor Kim se preparou para partir para o Canadá. Antes da despedida, sua irmã lhe deu algum dinheiro, mas o Sr. Kim ainda se preocupava, sabendo que o cunhado não havia retornado nem entrado em contato. Então ele foi para a escola para arrumar suas coisas. O Sr. Kim, curioso, rolou pelo Instagram de Sharon e viu que ela continuava postando fotos felizes, como de costume. Sharon também exibiu o colar que o cunhado lhe deu, mas algo deixou Kim louco. Ela mostrou uma foto de ultrassom e anunciou publicamente que estava grávida.
O Sr. Kim ligou para sua irmã, mas ninguém atendeu. Preocupado, correu para casa. Chegando lá, viu uma multidão na porta e sua irmã sentada no carro, batendo repetidamente em outro veículo. Kim entrou em pânico e ele tentou confortá-la, dizendo que cuidaria de tudo, mas a irmã repetia apenas uma frase: "Por que você fez isso?" Nesse momento, o cunhado retornou. Em vez de se preocupar com a esposa, correu para consolar Sharon, incapaz de suportar a situação. O Sr. Kim ficou furioso e correu para dar um soco no cunhado. Ele gritou: "Você ainda é humano?" Nesse momento, a irmã mais velha falou para impedir que os dois fugissem. Então confessou que o homem não era marido da irmã, mas sim Ta-Silk, marido da mulher, pois tinha medo de que ela machucasse sua esposa grávida. Toque voltou rapidamente. Ela era a terceira pessoa envolvida no relacionamento com aquele homem. Todos haviam se enganado. O professor Kim pensou que sua irmã estava sendo traída, enquanto Ta-Silk pensou que queria resolver a situação com ela. A irmã ficou furiosa e quis bater em Sharon até a morte. O professor Kim sentiu dor e humilhação. O mais triste era que sua sobrinha não sabia o que aconteceria com ela dali em diante. Enquanto isso, Ji-wook continuava lendo repetidamente a carta de suicídio do professor de literatura, tentando descobrir quem escreveria uma carta tão descuidada. Lembrando do incidente com sua sobrinha, Ji-wook entrou em pânico e correu para casa para ver se Suna havia deixado alguma carta. Depois de procurar em todos os lugares, encontrou apenas um caderno. Nesse momento, Haen-Hup estava a caminho de casa. Passou pelo motel e viu um aviso de recrutamento para recepcionista. Haen-Hup tirou uma foto para entrar em contato depois. Quando chegou em casa, encontrou Ji-wook esperando. Ele tirou um caderno, no qual desenhou óculos e fios vermelhos na cabeça de uma pessoa. Perguntou se eram os óculos que Haen-Hup mencionou e o que ela veria ao colocá-los. Após ouvir Haen-Hup contar tudo sobre os fios vermelhos e os óculos, Ji-wook ainda tinha dificuldade em acreditar. Haen-Hup achava que alguém havia pegado os óculos de Suna, a chamou para o telhado e a empurrou. Haen-Hup não sabia quem era a pessoa. Parecia que Suna usava a visão da S-Line para ameaçar muitas pessoas, criando muitos inimigos. Ji-wook começou a suspeitar que havia mais de um par de óculos, já que casos estranhos aconteciam frequentemente. Ele perguntou se o mundo inteiro aos olhos de Haen-Hup era vermelho. Ji-wook entendeu por que ela gostava de usar óculos escuros e supôs que a vida de Haen-Hup devia ser miserável. Mas, às vezes, ver a S-Line era uma bênção. Haen-Hup visitou Suna no hospital e de repente viu que o fio vermelho na cabeça dela havia desaparecido. Também não havia sinais de vida. Nesse momento, Haen-Hup acordou e percebeu que tudo havia sido um pesadelo. Jung e o presidente da turma ficaram muito preocupados com a inquietação constante de Haen-Hup e a convidaram para sair e aliviar o estresse no fim de semana, mas ela recusou por estar ocupada com seu trabalho de meio período. Quando Jung perguntou o que ela fazia, ela hesitou e então mencionou o pessoal da escola, Mi-sang. Enquanto isso, Mi-sang estava sendo repreendida por um professor por causa de documentos. Não havia um único fio vermelho em sua cabeça. Uma pessoa solitária é tão difícil. Descobriu-se que Mi-sang também tinha óculos especiais e via a S-Line. Ela estava irritada com sua mesa e aliviava o estresse apertando continuamente o grampeador. Para Mi-sang, aquele trabalho de professora era apenas temporário. Seu verdadeiro sonho era se tornar atriz. Mi-sang gostava do bonito professor de música, mas não tinha coragem de se declarar. Descobriu-se que ela não era uma pessoa comum. Mi-sang tinha o estranho hobby de usar vestidos coloridos e perucas rosas para alugar um quarto de motel sozinha. Coincidentemente, esse era o mesmo motel onde Haen-Hup trabalhava como recepcionista. O caso de Suna não progrediu. Atualmente, a hipótese mais razoável era que o professor de literatura a empurrou, sentiu remorso e tirou a própria vida. O último sinal de telefone do professor também estava na escola. Mas, segundo a família, ele tinha medo intenso de altura, tornando impossível que empurrasse alguém do parapeito. Outra possibilidade é que Ha-young empurrou Suna e fugiu. Ela agora está desaparecida, sem rastros de cartão ou telefone. Ji-wook tinha certeza de que Suna não havia pulado sozinha. Algo estava errado. Sua sobrinha mudou desde que usou aqueles óculos. No dia seguinte, Haen-Hup estava no trabalho quando seus dois amigos inesperadamente apareceram. Jung pediu para subir ao quarto para conferir. No final, os três se apertaram na pequena recepção. Momentos depois, uma garota de cabelo rosa veio reservar o quarto 206. Jung a achou muito familiar, mas não conseguiu identificar quem era. Era a professora Mi-sang. Assim que entrou no quarto, rolou feliz na cama e começou a murmurar palavras estranhas, confessando ter tido relações com muitos homens, mas que desde que aquele homem apareceu, relacionamentos com estranhos não preenchiam seu coração. Ela tinha medo de nunca poder tê-lo. Jung reconheceu a garota de cabelo rosa como funcionária da escola. Haen-Hup percebeu que ela tinha apenas uma S-Line na cabeça. Mi-sang voltou para sua casa simples, tirou a peruca rosa e colocou os óculos, observando o mundo pela janela. Um mundo cheio de fios vermelhos. Enquanto isso, Ji-wook descobriu sobre o passado de Haen-Hup. Sabia que a mãe dela matou o pai e fugiu. Haen-Hup testemunhou o crime aos 5 anos e desenhou linhas para imaginar a cena. Na época, suspeitava-se que ela tivesse problemas mentais. Ji-wook
Perguntou a Han-Hup se Suna tinha uma S-Line na cabeça. Ao ver que ela não queria responder, ele presumiu que provavelmente sim. Ji-wook então perguntou se o fio vermelho estava conectado à cabeça de um colega. Han-Hup disse que não sabia a quem estava conectado, mas não era um colega. Ji-wook suspeitou que a pessoa conectada a Suna poderia tê-la empurrado, embora fosse apenas uma possibilidade. Quando ele e Han-Hup chegaram em casa, ela assistiu TV e viu notícias sobre um assassinato aleatório. O autor foi preso imediatamente após o crime, mas alegou ser inocente e sorria satisfeito. O que chamou a atenção de Han-Hup foi que o autor usava óculos, lembrando-se de que Ji-wook mencionou que poderia haver muitos pares de óculos. A funcionária da escola, Mi-sang, entrou deliberadamente na sala de música, onde seu crush estava sozinho ouvindo música, para relaxar. Surpreendentemente, o professor sabia seu nome e adivinhou seu sonho de se tornar atriz, o que a deixou ainda mais feliz, sentindo que ele era sua alma gêmea e destino. Não espelho, cada pessoa só tinha um fio vermelho, mas Mi-sang imaginava que o fio os conectava. Após a escola, o presidente da turma convidou Han-Hup para um lugar especial, a piscina do time de natação. Não havia ninguém lá. Ele sabia que ela gostava de lugares desertos, então a convidou. Nenhum dos dois sabia nadar, mas ela pulou na piscina. A água clara e sem fios vermelhos a fez se sentir em paz e confortável. Eles nem queriam sair da água. O presidente da turma, com medo de que ela se afogasse, entrou também. Mas ele e Han-Hup ficaram bem. Ela se sentiu especialmente feliz naquele dia. Depois de sair da água, ele colocou elegantemente um casaco em Han-Hup e os dois comeram macarrão. O presidente da turma, curioso, perguntou o que havia acontecido. Han-Hup hesitou por um momento antes de contar que desde que nasceu, ela via fios vermelhos na cabeça das outras pessoas. Ele se surpreendeu e perguntou se ela tinha algum. Han-Hup disse que não. Então acrescentou que nem o presidente da turma, nem Jung, tinham fios vermelhos. Embora ainda não entendesse totalmente o significado do que Han-Hup disse, o presidente da turma acreditou nela. Han-Hup perguntou se isso a tornava estranha. Ele disse que ela não era normal, mas muito legal. Naquela noite, Han-Hup continuava olhando para o casaco, lembrando-se das ações calorosas do presidente da turma. Então, Han-Hup imaginou que haveria um fio vermelho em sua própria cabeça. Enquanto isso, essa mulher não sabia qual crime havia cometido para ser presa. Quando viu Ji-wook, cumprimentou-o alegremente. Descobriu-se que ela continuava ligando para ele, mas Ji-wook não atendia. Mesmo com muitos fios vermelhos na cabeça, ele ainda mantinha seus princípios: não se envolver com criminosos. Da última vez, ela era apenas uma suspeita, então era aceitável. Yunik se perguntou por que Ji-wook não estava namorando ninguém recentemente. Ele respondeu que estava curioso sobre alguém. Ji-wook enfatizou que era apenas curiosidade, não desejo de levar aquela pessoa para a cama. Descobriu-se que a pessoa que chamou sua atenção era a professora Gujin. No dia seguinte, Mi-sang voltou ao motel e reservou novamente o quarto familiar 206. Han-Hup foi limpar o quarto e, acidentalmente, ouviu Mi-sang murmurando para si mesma. Era a mesma frase do dia anterior, que ela havia tido relações com muitos homens. Talvez fosse a frase que Mi-sang estava praticando, já que era evidente que ela tinha apenas um fio vermelho na cabeça. Descobriu-se que Mi-sang sofria de paranoia. Ela tinha medo que os barulhos que fazia fossem ouvidos por todos. Por exemplo, o riso de Mi-sang ao olhar para o professor. Mi-sang descobriu que o local era um motel antigo. Não havia ninguém no quarto durante o dia. Ali, Mi-sang se sentia completamente livre. Um dia, ela viu um par de óculos na mesa. Com aqueles óculos, ela própria se sentia perfeita. Depois, também descobriu um buraco na parede, que permitia a Mi-sang observar casais no quarto ao lado tendo relações. Para ela, aquele quarto era seu mundo perfeito. Naquele dia, ela olhou pelo buraco como de costume. Mi-sang se assustou ao ver o professor de música por quem tinha uma paixão no quarto ao lado. Ela observou com alegria cada movimento do seu amor dos sonhos, até que uma garota apareceu, deixando-a tonta. Era uma atriz famosa, aparentemente ex-namorada do professor. Os dois começaram a se envolver intimamente de diversas formas, sem perceber que alguém no outro quarto estava enlouquecendo porque sua fantasia amorosa havia sido quebrada. Depois que o divertimento terminou, a atriz marcou um encontro com o professor de música no mesmo horário no dia seguinte. No dia seguinte, Mi-sang voltou a reservar o quarto 206, mas hoje não usava peruca nem maquiagem como de costume, surpreendendo Han-Hup. Ela pegou um extintor de incêndio e colocou comprimidos soníferos em uma garrafa de água. Parecia que tinha algum plano. Assim que a atriz apareceu, Mi-sang usou o extintor para deixá-la inconsciente e a arrastou para o quarto. Mi-sang tirou todas as roupas da atriz e as vestiu em si mesma. Até colocou maquiagem e cacheou o cabelo para se parecer com a atriz.
Depois, entrou calmamente no quarto 205, onde o professor de música a esperava. Mas, infelizmente, ele imediatamente a reconheceu como Mi-sang, e não como sua ex-namorada. O professor franziu a testa e perguntou o que ela fazia ali. Ela imediatamente se pressionou contra ele e começou a dizer as frases que havia praticado inúmeras vezes, que teve relações com muitos homens, mas desde que o professor apareceu, o sexo com estranhos não preenchia mais seu coração vazio. Mi-sang confessou ter medo de nunca poder tê-lo, mas a vida não é um sonho. O professor de música a empurrou e tentou sair. Mi-sang ficou furiosa e jogou um grampeador em sua cabeça. Em um instante, o professor desmaiou. Ela abraçou e beijou seu amor dos sonhos com alegria, pensando que ele havia desmaiado por causa da anestesia. Inesperadamente, sangue começou a sair da parte de trás da cabeça do professor. Só então, ela entrou em pânico e chorou, mas percebeu que o fio em sua cabeça ainda não havia desaparecido. Subiu sobre o professor e começou a pular freneticamente até que o fio na cabeça dele desapareceu completamente. Depois disso, Mi-sang se encharcou na banheira, usou um grampeador para se ferir e terminou sua própria vida. Nesse momento, a atriz começou a recuperar a consciência e correu para fora do quarto 206 para pedir ajuda. Disse que uma mulher louca a havia espancado e roubado suas roupas. Quando Hein-hup entrou no quarto 205, já era tarde. O professor de música havia morrido de forma injusta. A assassina Mi-sang também morreu na banheira, mas nenhum par de óculos foi encontrado na escola. Hein-hup disse que ambos tinham apenas uma S-line, mas não estavam conectados. Nem ela nem Ji-wook conseguiam entender por que Mi-sang fez aquilo, mas Hein-hup suspeitou que estava relacionado aos óculos que ela usava. Sempre que ia ao motel, Mi-sang se comportava completamente diferente do que fazia na escola. Talvez, ao usar os óculos, sentisse-se uma pessoa especial. Afinal, aqueles óculos eram extremamente perigosos, e todos que os usaram tiveram finais trágicos. Ji-wook decidiu encontrar a pessoa por trás de tudo, a responsável por fazer Suna perder quase metade de sua vida. Ele retornou ao quarto 205 e abriu o ralo da banheira. A água e o sangue revelaram um par de óculos no fundo. Ji-wook os pegou e colocou. Só então viu os fios vermelhos crescendo em aglomerados em sua própria cabeça. Ele inconscientemente tocou a cabeça, mas não sentiu nada. Ao chegar na delegacia, ficou chocado ao contar os fios vermelhos nas cabeças de seus colegas, inclusive de um casal que se conhecia secretamente há algum tempo. Yunik também tinha 2 fios na cabeça. Ji-wook perguntou ao Yunik, que disse ter tido apenas uma namorada antes de casar. Nesse momento, uma estudante do ensino médio Jin-na entrou para relatar algo. Ji-wook percebeu 4 fios vermelhos na cabeça dela. De repente, teve uma ideia. Ji-wook forçou o aluno que namorava Suna a fazer um exame no hospital. O fio em sua cabeça não estava conectado ao dela. Ji-wook perguntou mais e descobriu que Suna uma vez disse que odiava alguém tanto que queria matar essa pessoa, mas não sabia quem era. O aniversário de Hein-hup estava chegando, então Jung queria celebrá-lo. O presidente da turma marcou um encontro antes e só se encontrou com as duas a sós. Nesse momento, um número estranho enviou uma mensagem convidando Hein-hup para uma festa de aniversário. Também no dia 1º de novembro, foi essa pessoa misteriosa quem enviou a mensagem. Eu também vejo o mundo que você vê. Hein-hup se perguntou quem era essa pessoa e quais eram suas intenções. No dia seguinte, Hein-hup percebeu Jin-na, uma colega com 4 fios vermelhos na cabeça, a mesma garota que foi à delegacia ontem relatar algo. Yunik também pediu que Ji-wook investigasse o caso. Descobriu-se que Jin-na relatou ter sido sexualmente assediada. Uma semana antes, ela foi à casa de um colega para beber. Os dois eram trainees de K-pop e muito próximos. Após beber, Jin-na desmaiou por um tempo e, ao acordar, percebeu que sua roupa íntima estava do avesso. Ela insistiu que nunca havia feito sexo. Ji-wook sabia que era mentira, mas não podia expor. No dia seguinte, os dois foram à escola procurar o aluno. Os adolescentes estavam no ensino médio, mas tinham fios vermelhos na cabeça, alguns até vários. Ji-wook ficou chocado, pois eram muito bons na escola. Nesse momento, os dois encontraram Gujin. Ji-wook se surpreendeu ao ver que ela não tinha nenhum fio vermelho. Ela reconheceu os óculos novos dele e elogiou, dizendo que ficavam bem. Ji-wook corou de leve, sentindo-se embaraçado. Quando encontraram Han-ju, um estudante, Ji-wook percebeu que ele tinha apenas um fio vermelho. Han-ju parecia arrogante e insistiu que não havia feito sexo com Jin-na, nem sequer queria. Ji-wook terminou de interrogá-lo quando viu Hein-hup. Hein-hup percebeu algo ao ver os óculos e pediu que Ji-wook os entregasse, mas ele disse que eram provas do caso e não podia entregá-los. Hein-hup não ficou tranquila, pois os óculos eram perigosos e poderiam mudar completamente quem os usasse. Enquanto os dois discutiam, Gujin os flagrou. Hein-hup não teve escolha a não ser sair frustrada. Ji-wook aproveitou para convidar Gujin para comer e pedir permissão para sair. Gujin olhou silenciosamente para a enorme linha vermelha na cabeça de Ji-wook e sorriu de forma enigmática. Não muito depois, Ji-wook e Yunik foram à empresa de entretenimento que aceitou Jin-na e Han
Hanju como trainees. Lá, o diretor disse que havia aconselhado Jin-na a desistir por falta de talento e esforço. Jin-na também frequentemente convidava trainees do sexo masculino para sair e beber. Yunik reclamou que o caso era um enorme problema e que não sabiam em quem confiar, e como ambos eram menores de idade, não podiam interrogá-los. Yunik brincou que seria ótimo ter um detector de mentiras. Yunik disse isso, mas não sabia que Ji-wook tinha óculos capazes de detectar mentiras. No dia seguinte, os dois continuaram a tomar depoimentos. Hanju disse que Jin-na era quem sempre o seguia. Ela tomava a iniciativa de ir à sua casa para brincar e ele ainda tinha mensagens de texto como prova. Enquanto isso, Jin-na apagou as mensagens e lavou as roupas que usava naquele dia. Uma semana depois, ela fez a denúncia. Isso parecia muito suspeito. Ji-wook deliberadamente abriu a porta para observar e descobriu que o único fio na cabeça de Hanju não estava conectado a Jin-na. Então ele perguntou a ela uma última vez. Depois disso, Ji-wook disse ao Yunik para abandonar o caso. Quando Ji-wook chegou em casa naquela noite, Han-hup estava esperando por ele. Ela pegou emprestado seus óculos para experimentar. O resultado não foi diferente de quando Han-hup não os usava. Ele confessou que tinha visto o arquivo do caso sobre os pais dela. Ji-wook a confortou, dizendo que não era culpa dela. Embora esses óculos fossem perigosos, ele acreditava que poderiam ajudar alguém. Assim como Han-hup havia salvado a vida da garota do prédio do outro lado da rua, Ji-wook revelou que os óculos o ajudaram a descobrir que Jin-na havia incriminado Hanju. Então, ele abandonou o caso. Mas Han-hup disse que Jin-na poderia estar dizendo a verdade, porque apenas uma semana antes, Han-hup tinha visto que não havia um único fio na cabeça de Jin-na. Felizmente, Yunik ainda não havia terminado seu relatório. 2 policiais foram à casa de Hanju para investigar. Eles chamaram por muito tempo antes que ele abrisse a porta. A casa estava extremamente limpa e arrumada, mas logo depois, Hanju usou a desculpa de que precisava sair cedo no dia seguinte para afastar os dois. Enquanto isso, Han-hup foi ao motel, que estava fechado após o assassinato. Ela não sabia que uma garota de cabelos longos a seguia secretamente. Han-hup suspeitava que alguém havia colocado os óculos no local do crime de propósito. Então, decidiu voltar para procurar pistas. De repente, uma figura apareceu, assustando-a. Era o presidente da turma, que tinha visto Han-hup entrar. Curioso, ele a seguiu. Vendo que o presidente da turma estava tímido, Han-hup brincou dizendo que havia algo em sua cabeça. O presidente entrou em pânico e a abraçou. A atmosfera ficou imediatamente mais estranha. O presidente fechou os olhos, esperando o beijo de Han-hup. Vendo isso, ela quase não conseguiu segurar o riso. Nesse momento, Han-hup imaginou um fio ligando os dois. Finalmente, os dois tiveram seu doce primeiro beijo. Naquele momento, Ji-wook e Yunik estavam vasculhando uma pilha de objetos doados embaixo do apartamento de Hanju. Descobriram um lençol da mesma cor do cobertor e do travesseiro. Quando Ji-wook entrou na casa de Hanju, percebeu que o lençol tinha cor diferente do travesseiro e do cobertor, não combinando com a decoração. Hanju havia jogado fora um lençol perfeitamente bom, o que indicava que queria esconder algo. No dia seguinte, Hanju foi chamado para interrogatório. Ele permaneceu calmo e explicou que o lençol estava sujo. Então o jogou fora. As manchas de sangue poderiam ter vindo de um sangramento nasal de Jin-na ou do seu período. Quando Ji-wook perguntou mais sobre aquele dia, Hanju disse que deu uísque a Jin-na. Ela bebeu a garrafa inteira, mas ainda queria mais e não queria ir embora. Hanju saiu para comprar mais cerveja. Depois de beber a cerveja, ela desmaiou. Os dois verificaram a câmera da loja de conveniência e viram que ele realmente foi comprar a cerveja. Ji-wook suspeitou que, enquanto Hanju estava fora, alguém havia entrado e feito algo impróprio com Jin-na. Naquele momento, Ji-wook viu 4 jovens saindo do prédio por volta daquele horário, e eles haviam entrado 1 hora antes. Ji-wook imediatamente contou o número de fios vermelhos em suas cabeças. Era verdade. Depois de sair do prédio, cada um tinha um fio vermelho a mais. Um deles, que não tinha nenhum fio, passou a ter um. Não havia dúvidas. Haviam encontrado os culpados. No dia seguinte, ele e Han-hup também descobriram 4 fios vermelhos na cabeça de Jin-na, conectados a 4 colegas da escola. Ela imediatamente pegou o celular para ligar para Ji-wook, mas ele apareceu naquele momento. Os 4 outros foram imediatamente levados para interrogatório, mas ainda se recusaram a confessar. Ji-wook percebeu que o que tinha apenas um fio era o mais nervoso. Então disse: "Entre no carro, eu te levo para casa." No caminho, ele ficou ainda mais nervoso ao perceber que Ji-wook não o levava para casa, mas seguia na direção oposta. Eles pararam em frente ao apartamento de Hanju, saíram do carro e deixaram o outro rapaz sozinho. Yunik estava preocupado porque o período de detenção estava quase acabando. Não havia motivo para mantê-los mais tempo, mas Ji-wook calmamente disse para manter a calma. Em apenas 10 minutos, o garoto desmoronaria. Poucos minutos depois, Yunik o arrastou para ver a cena, mas ele entrou em pânico e tentou fugir, sendo capturado logo em seguida. Ji-wook algemou o garoto ao carro e o ameaçou, dizendo que entre os 4 ele era o mais suspeito. O garoto chorou um pouco antes de decidir confessar. Ele e os outros 3 realmente fizeram isso, mas o mentor de tudo era Hanju. Todos sabiam que Hanju estava interessado em Jin-na há muito
tempo. Naquele dia, os outros perguntaram ao Hanju quanto ele pagaria para que dormissem com ela. Ao chegarem, Jin-na estava inconsciente, porque Hanju a havia enganado com comprimidos soníferos. Nesse ponto, os outros três não tiveram escolha, a não ser confessar. Todos disseram que Hanju era o mentor e que ele havia observado tudo desde o início. Ji-wook encontrou os comprimidos soníferos no extintor da casa de Hanju, mas ele ainda se recusava a admitir culpa, pois Hanju alegava que não havia violado Jin-na diretamente. Mas agora Ji-wook tinha evidências e 4 testemunhas para condená-lo no tribunal. Era tudo o que podia fazer. Ji-wook disse que desejava que o juiz pudesse usar os óculos para ver a verdade claramente, mas Hen-Hup achava que os óculos não ajudariam a ver a verdade completa. Hen-Hup até brincou que queria ter tantos fios vermelhos quanto Ji-wook. Ao ouvir isso, Ji-wook não sabia se Hen-Hup estava elogiando ou zombando dele. Nesse momento, o lar de idosos ligou. Ji-wook não teve escolha a não ser mandar Hen-Hup sair do carro imediatamente. Ela pegou o celular e chamou o presidente da turma para buscá-la. Descobriu-se que o pai de Ji-wook havia desaparecido. Desta vez, ele não foi ao telhado como da outra vez, mas a câmera de vigilância mostrou uma garota vindo levá-lo para o carro. Ji-wook ficou chocado ao perceber que era a professora Gu-jin. Ela ainda olhou deliberadamente para cima para que a câmera mostrasse claramente seu rosto. Nesse momento, um número estranho enviou uma foto de Suna na cama do hospital. Ji-wook entrou em pânico e dirigiu até o hospital, correndo para o quarto de Suna. Quando viu que a garota estava segura, sentiu-se mais aliviado. Mas então, Ji-wook descobriu que o fio na cabeça de Suna estava se movendo e conectando-se ao lado de fora da porta. Ele imediatamente sacou sua arma por precaução e a porta começou a abrir lentamente. Quem entrou foi seu pai. Ji-wook ficou surpreso e não entendeu como o pai podia estar ali. Mas agora Ji-wook viu a horrível verdade. Ele não podia acreditar nos próprios olhos. Não esperava que o único fio na cabeça de Suna estivesse conectado diretamente à cabeça de seu pai. Ji-wook enlouqueceu, empurrou o pai no chão e estava prestes a atacá-lo. Felizmente, ele ainda manteve um pouco de razão e conseguiu parar. Mas essa verdade era dolorosa demais e estava além de sua resistência. Ji-wook continuava culpando o pai. Ele não entendia por que o pai havia feito aquilo com Suna. Nesse momento, em outro lugar, as mãos de Hen-Hup estavam cobertas de sangue. Hen-Hup soluçava e ligava para Ji-wook. Ela precisava da ajuda dele imediatamente. Ao mesmo tempo, uma garota que trabalhava em uma cafeteria recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Ao abri-la, ficou chocada. Era um vídeo filmado secretamente dela e do namorado em um momento íntimo. Fica claro que alguém a havia seguido e filmado em algum momento. Após a aula, a atmosfera ao redor dela mudou de repente. Todos os olhares estavam sobre ela. Cada sussurro pelas costas a fazia sentir como se estivesse sufocando. Quando a garota se sentou, sua melhor amiga enviou uma mensagem perguntando se aquele vídeo era dela. Naquela noite, seu celular continuava recebendo mensagens da pessoa que havia divulgado o vídeo. Ele a ameaçava para que atendesse o telefone. E mesmo que a garota denunciasse à polícia, o vídeo não desapareceria. Desde aquele dia, ela estava sempre em estado de colapso mental. A garota olhava os carros passando na rua e só tinha um pensamento bobo na mente. Ela caminhou para frente sem pensar, mas nesse momento, alguém a puxou por trás. Era sua professora titular, Gu-jin. Quando Gu-jin terminou de comprar café, tirou um par de óculos e disse que os havia encontrado por perto, então poderiam ser dela. Mesmo a garota dizendo que não eram dela, Gu-jin deixou os óculos e foi embora. Hen-Hup havia combinado anteriormente de encontrar o presidente da turma no ponto de ônibus. Ele correu assim que viu a mensagem. Ele até desejou feliz aniversário adiantado a Hen-Hup, mesmo sendo amanhã. Ela hesitou por um longo tempo e então sugeriu que o presidente da turma fosse a um motel com ela. Ao ouvir isso, ele corou e ficou tão envergonhado que não sabia como reagir. Hen-Hup reuniu coragem para confessar que, se pudesse se aproximar de alguém, só queria que fosse ele. O presidente da turma perguntou se ela gostava dele. Hen-Hup imediatamente assentiu. Então ela tirou um preservativo que havia preparado, fazendo-o rir. Depois, ele a beijou gentilmente, e eles fizeram amor pela primeira vez. Logo depois, um fio vermelho apareceu acima de suas cabeças, conectando os dois. Na primeira vez que fizeram isso, ele e Hen-Hup tiveram uma sensação muito estranha. Parecia que estavam entrando em outro mundo. O rapaz não conseguia esconder a alegria. Seus olhos estavam sempre nela. Então, os dois caminharam de mãos dadas pelas ruas. Ele queria convidá-la para comer algo, mas ela estava preocupada que o último ônibus estivesse quase indo embora. Então ele correu para comprar comida. Ela ficou parada, observando-o. Os olhos de Hen-Hup estavam fixos nele. Quando ele foi embora, ela voltou a olhar pela janela de vidro ao lado da estrada, enquanto brincava com o fio vermelho em sua cabeça. Nesse momento, ouviu-se um barulho alto e alguém gritou de longe. Hen-Hup se assustou e correu em direção à multidão. Diante dela estava o presidente da turma, deitado em uma
uma poça de sangue, e ao lado dele, um bolo de aniversário. Seu corpo havia sido perfurado por algumas barras de ferro da construção que caíram de algum lugar. Reinhope caiu no chão e começou a soluçar. Ela sempre pensou que era uma criança amaldiçoada, alguém que seria abandonada se alguém a amasse. Seus pais também a haviam deixado assim. Reinhope achava que ninguém poderia amá-la verdadeiramente até conhecer o presidente da turma. Ele era a única pessoa que a fez acreditar que poderia mudar, mas, inesperadamente, o presidente da turma partiu sem aviso. Reinhope ainda não havia se recuperado do choque de perder o presidente da turma quando recebeu uma mensagem estranha. O conteúdo era curto e incluía um vídeo de Jung amarrada. Ela parecia extremamente apavorada, como se alguém a estivesse ameaçando. Reinhope ficou confusa e não sabia o que fazer, mas ligou para a polícia. Ji-wook ficou chocado ao saber quem era o dono do fio na cabeça de sua sobrinha. Ele perguntou a Reinhope se ela sabia quem era. Ela disse que, se soubesse, teria contado. Nesse momento, Reinhope contou a ele uma história que nunca tinha contado a ninguém. Todos os anos, em seu aniversário, ela recebia um cartão de felicitações. No início, Reinhope pensava que sua mãe havia enviado secretamente, mas então percebeu que alguém estava esperando que ela crescesse, esperando o dia em que Reinhope realmente se tornaria mulher. Ontem, seu aniversário ainda não tinha chegado, mas ela havia escolhido esse dia para si mesma. Reinhope deu ao Ji-wook uma mensagem de texto de um número desconhecido pedindo para se encontrar. Depois de ler, Ji-wook imediatamente suspeitou que a pessoa que chamou Reinhope e a que enviou os óculos a ele e a Suna eram a mesma. Havia alguém misterioso puxando as cordas às escondidas. A mente de Ji-wook passou pelo vídeo de vigilância no hospital. A pessoa que aparecia nele era a professora Gu-jin. Tudo parecia estar conectado, mas estranhamente, quando Ji-wook investigou o histórico, não havia ninguém chamado Gu-jin. Ele e o professor titular de Reinhope pareciam nunca ter existido oficialmente. Assim que Reinhope chegou à escola, percebeu imediatamente uma sala de aula com as luzes acesas. Reinhope correu imediatamente para dentro, com Ji-wook seguindo de perto. Mas quando entrou na mesma sala, não viu nada. Era apenas uma sala vazia, sem ninguém à vista. Enquanto isso, Reinhope viu Jung amarrada no meio da sala. Jung gaguejou que foi Reinhope quem a chamou para vir até ali. Depois disso, ela não conseguia se lembrar de mais nada. Reinhope entrou em pânico, desamarrou-a e a arrastou para o corredor para encontrar Ji-wook. Estranhamente, os três estavam no mesmo corredor, mas não conseguiam se ver. Ele, Reinhope e Jung desceram as escadas, mas as escadas pareciam se alongar. Cada vez que viravam, pensavam estar em um andar inferior, mas ao olhar para cima, a cena ainda era a mesma de antes. Os dois sentiram-se presos na escola. Enquanto isso, Ji-wook subiu correndo as escadas e foi direto para o telhado. Reinhope e Jung ouviram o barulho e imediatamente correram para cima. O telhado estava deserto. Nesse momento, Ji-wook estava perdido em um espaço extremamente estranho. O chão ali havia se transformado em céu. Havia um grupo de pessoas vestidas de branco reunidas, como se realizassem algum tipo de ritual de culto. E quem iria conduzir era a garota que trabalhava na cafeteria. Descobriu-se que, depois de colocar os óculos e ver a S-Line, Gu-jin voltou e sugeriu que ela matasse pessoas para remover os fios em sua cabeça. Logo, todos poderiam ver a S-Line sem os óculos. Nesse momento, os fios em sua cabeça se tornariam um ponto fraco que outros aproveitariam. Desde então, essa garota começou a matar todos que haviam tido relações com ela. Os fios em sua cabeça diminuíram de 4 para 3, até desaparecer. Hoje, ela iria se purificar de seu último pecado. Ela gritou que, quando o mundo ficasse vermelho, todos renasceriam. O garoto à sua frente entrou em pânico e implorou por misericórdia, mas ela continuou atacando brutalmente. Ji-wook presenciou tudo, mas ainda não podia acreditar nos próprios olhos. Nesse momento, Reinhope também confessou a Jung que via coisas estranhas desde que nasceu. Surpreendentemente, Jung também usava óculos e via a S-Line. Ela revelou que o Head Tear dizia que, quando morressem, poderiam ver a S-Line sem os óculos. Só então Reinhope soube com certeza que Gu-jin estava por trás de tudo. No espaço estranho, Gu-jin apareceu com muitos fios vermelhos em sua cabeça. Ji-wook tinha bem menos fios vermelhos que ela. De repente, Gu-jin voltou seus olhos para Ji-wook, fazendo com que todos se virassem para olhar. Ela retirou o pano branco, revelando que a próxima pessoa a ser purificada era o pai de Ji-wook. Ji-wook entrou em pânico e correu para desamarrar o pai. Inesperadamente, Gu-jin entregou ao Ji-wook uma faca para matar o próprio pai. Era a única maneira de salvar Suna. Se o mundo inteiro visse o fio conectando ela e o avô, ela definitivamente não sobreviveria. Ji-wook tremia enquanto levantava a faca, mas decidiu no momento certo não atacar o pai, e sim Gu-jin. Surpreendentemente, ela tinha força extraordinária. Bloqueou e o arremessou facilmente. Então, Gu-jin friamente esfaqueou o pai de Ji-wook diretamente no pescoço, causando morte rápida por perda de sangue. Só então Ji-wook sacou sua arma, mas ela não demonstrou medo algum. Nesse espaço, Gu-jin parecia invencível. Pessoas
normais não poderiam matá-la. Ela o levantou pelo pescoço e admitiu que havia empurrado Suna do telhado, porque se Suna não estivesse no hospital, Ji-wook não teria prestado atenção. Ela havia armado tudo para que ele descobrisse a terrível verdade. Enquanto isso, Han-Hup estava sendo estrangulada por trás por Jung. Felizmente, ela e Han-Hup agarraram os óculos e os jogaram no chão, fazendo Jung soltar Han-Hup. Han-Hup rapidamente chutou os óculos, quebrando-os. Nesse momento, Jung pareceu acordar de repente e não entendia o que havia acontecido. Mas algo era muito estranho. Jung percebeu que os olhos de Han-Hup haviam se tornado verdes. Gotas de sangue da ferida no rosto automaticamente se separaram e subiram lentamente para o céu. Dentro dessas gotas de sangue havia incontáveis fios vermelhos. Em pouco tempo, Han-Hup se viu de repente em um espaço estranho com um grupo de pessoas vestidas de branco. Nesse momento, Gujin arremessou Ji-wook para longe e se virou para Han-Hup. Gujin revelou que Han-Hup nasceu com a habilidade de ver fios vermelhos. Ela não era amaldiçoada, mas possuía um dom e uma bênção. As pessoas são muito curiosas e todos queriam ver a S-Line. A existência de Han-Hup representava esse desejo. Nesse instante, as pessoas vestidas de branco esmagaram os óculos simultaneamente e cercaram os dois. No desespero de Han-Hup, Gujin tirou uma faca e cortou friamente para baixo. Inesperadamente, alguém correu para bloquear o ataque por ela e então desabou. Era a mãe de Han-Hup. Ela havia desaparecido há muitos anos. Com lágrimas, pediu desculpas a Han-Hup por ter chegado tarde demais. Ela confessou que tinha os óculos. Tinha visto com seus próprios olhos o fio vermelho conectando seu marido e irmã. Portanto, não era culpa de Han-Hup. Ela lutou para falar e então expirou seu último suspiro. Han-Hup, com dor, correu em direção a Gujin e foi esfaqueada no estômago. As gotas de sangue da ferida não caíram, mas subiram para o céu. Gujin também controlou Han-Hup para subir. O sangue em seu corpo jorrou e se transformou em incontáveis fios vermelhos. Eles se reuniram em um ponto e rapidamente se teceram em um gigantesco fio vermelho. A voz de Gujin soou mais uma vez. A morte de Han-Hup traria os olhos dos deuses para a humanidade, e bênçãos seriam concedidas à medida que as últimas gotas de sangue subiam. Han-Hup caiu lentamente. Gujin concluiu o ritual, fazendo o fio brilhar intensamente e então se desfazer. Quando Gujin estava feliz, Han-Hup se levantou e a esfaqueou, mas Gujin disse que era tarde demais, porque ambas haviam completado sua missão. Depois de dizer isso, ela desabou. Quando a líder se foi, os outros correram em pânico. Ji-wook se perguntava o que estava acontecendo quando alguém esbarrou nele e derrubou seus óculos. Em um instante, os dois voltaram ao telhado da escola. Jung os esperava lá. Ji-wook pegou os óculos na beira do corrimão e quase pulou. Felizmente, Han-Hup o puxou a tempo e lembrou Ji-wook de visitar Suna para se acalmar. Nesse momento, o céu estava vermelho brilhante. O fenômeno estranho fez todos correrem para ver e tirar fotos. Han-Hup também olhava para o céu vermelho. De repente, um monte de fios conectou-se à cabeça de Ji-wook. Ao mesmo tempo, fios também apareceram na cabeça de todos, deixando-os perplexos e surpresos. Eles não sabiam o que era aquilo, nem por que crescia em suas cabeças. O mundo agora era de um vermelho intenso, fazendo Han-Hup se lembrar do que Gujin disse. Um dia, o mundo que ela via, todos veriam. Um mundo onde todos poderiam ver a S-Line. Han-Hup finalmente se tornou uma pessoa normal, como sempre quis. Um ano se passou, e um caos terrível abalou o mundo. Todos tentaram descobrir por que a S-Line aparecia, mas ninguém encontrou resposta. Agora, a maioria das pessoas que saem usa máscaras. Suna finalmente acordou em um mundo cheio de fios vermelhos. Ela renasceu sem um único fio. Ji-wook e Suna não falaram sobre o passado. Apenas se sentiram aliviados por o outro ainda estar vivo. Mas agora Suna fica muito tímida sempre que sai com o tio, porque a quantidade de fios vermelhos na cabeça de Ji-wook faz todos olharem para eles. Han-Hup caiu na solidão. Ela frequentemente visitava o cemitério para ver o presidente da turma e até levava um casaco quente quando chegava o inverno. De repente, uma voz familiar chamou seu nome. Han-Hup olhou em volta em pânico e pensou estar tendo alucinações. Mas para surpresa dela, a pessoa chamando era Gujin. Obrigado por assistir. Fique bem e até a próxima.